paz perfeita te seja multiplicada. Ainda dentro do tema ressurreição, falamos sobre a ressurreição nacional, no caso de Israel. Falamos alguma coisa dentro da ressurreição física. A ressurreição física que na realidade existe uma diferença entre ressurreição e reviver. Na antiga aliança, nós encontramos Elias ressuscitando ou revivendo uma criança, da mesma forma Eliseu. E após a sua morte, um grupo carregava o corpo de algum soldado e houve uma invasão no território de Israel. E essa pessoa que estava morta caiu nos ossos de Eliseu e reviveu. No Novo Testamento, nós encontramos o caso do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Todos eles reviveram, não foi ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 9, diz assim: tendo Cristo ressuscitado, já não morre mais. Ou seja, Jesus, quando ele morre, ele ressuscita com o corpo da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Jesus ele é a primícia, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo da ressurreição. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 34, os saduceus indagaram a Cristo sobre a ressurreição e trouxeram em pauta uma história de uma mulher que tinha um marido, o seu marido morre, e ele tinha 7 irmãos. E na lei de Moisés existia a lei do levirato, no qual o irmão teria que casar com a sua cunhada. E eles trazem essa questão, esse assunto, dizendo que os 7 casaram com a mulher e os 7 morreram. Por fim, morreu a mulher. Na ressurreição dos mortos, quem ficaria com a mulher? Aí Jesus diz assim: aqueles que forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos serão semelhantes aos anjos. Não se casarão e não poderão mais morrer. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 15 é bem claro: Cristo, a primícia dos que dormem. Cristo, as primícias, os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, essa é a primeira ressurreição que começa com Cristo, mas vem em sequência, em ordem, como se fosse um padrão militar. Ou seja, Jesus, no arrebatamento, as primícias que ressuscitaram com ele, muitos corpos dos santos foram vistos após a ressurreição dele. Mateus 27, versículo 50 a 55, por ali. Muitos foram vistos após a ressurreição dele. Aí Cristo, as primícias, depois no arrebatamento, os cristãos. Isso ainda é a primeira ressurreição, que é dividido em sequência. Após o início do milênio, lá em Apocalipse 20, versículo 4, vi os corpos daqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Ou seja, aí se conclui a primeira ressurreição, que é para os salvos, os justos. A segunda ressurreição, ela vem após o milênio, após a terra ser destruída, que acontece no juízo final.